Nós estamos hoje no segundo sermão do livro de Tiago. Nós começamos na semana passada e nós fomos do verso 1 do capítulo 1 até o verso 4. Hoje nós iremos caminhar mais um pouco, nós iremos dos versos 5 até o verso 8. Mas eu quero ler com vocês todos os 8 primeiros versos, porque está dentro de um pacote só, é uma ideia só, que ainda Tiago está tratando. Então nós iremos ler dos versos 1 até o verso 8, e nós iremos expor e aprofundar mais do verso 5 ao verso 8. A palavra de Deus, meus irmãos, diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Abaixe sua cabeça, vamos orar? Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa falar aos nossos corações. Abra nossa mente, nos dê entendimento, para que possamos sair daqui transformados pelo poder da Tua Palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós vimos na semana passada, Tiago, ele começa a carta nos encorajando, né? Tiago, ele é direto, Tiago é prático, Tiago, ele não tem a intenção de florear. Tiago, como nós vimos semana passada, é o irmão do Senhor. Nós temos um documento escrito por alguém que viveu com Jesus, alguém que morou com Jesus, alguém que desfrutou da maior parte da sua vida morando com o próprio Deus. Isso é maravilhoso. Algo escrito diante de nós, de alguém que viveu com Deus, sentiu o cheiro do pé, talvez, chulezento de Jesus, alguém que desfrutou da intimidade, comia junto. Eram pobres, casa pequena, muita gente. Então nós estamos diante desse documento. E Tiago, por ser muito direto, Tiago ele já começa nos encorajando para que eu e você nos alegremos, nos regozijemos nas nossas provações, né? E Tiago ele mostrou para mim e para você que a finalidade da provação é nos aperfeiçoar. Então, todos os dilemas que a vida traz para mim e para você, a vida vivida, né? Aquela vida que os meus filhos e os seus filhos e nós encontramos um dia, né? A Júlia saiu de casa e aí ela agora vive a vida vivida, e aí às vezes ela me liga e fala, pai, eu quero ir embora, e eu falo, só no final do ano, igual a gente combinou, mas vai chegar um tempo que não tem mais a casa do pai para voltar. A vida vivida é dura, a vida vivida é cheia de aflições, cheia de provações, a vida não é fácil. Tiago está falando para mim e para você, se alegre porque você vai sofrer. Interessante, né? Então Tiago, meus irmãos, ele quer nos alertar, nos encorajar, porque a vida traz muitos dilemas. Então ele tem a intenção aqui de fortalecer a minha fé e a sua fé. Ele tem a intenção de escrever para aqueles que já possuem fé, ele está escrevendo para crentes. A fé que você tem talvez é uma fé mirrada, uma fé fraca, e ele está querendo te encorajar, me encorajar e dizer, você vai sofrer, você vai passar por provações, a vida para você não vai ser um mar de rosas, porque Deus ele está por trás querendo te aperfeiçoar, Deus está querendo te moldar, Deus está querendo te fazer crescer. É a ideia do músculo. Quanto mais força você faz, mais quebra o músculo e ele é reconstruído mais forte e maior. Então, todos nós, meus irmãos, de uma maneira ou de outra, nós aderimos à fé com a finalidade de melhorar de vida, ou de ter uma vida mais tranquila.
Talvez foi essa a ideia que muitos de nós tivemos quando viemos para o Evangelho: ter paz, ter tranquilidade, ter sucesso, ter vida tranquila. Mas não é bem assim, porque eu e você não gostamos nem um pouco de sofrer, né? Tudo que remete a dor, sofrimento, eu e você não gostamos. E quando Deus coloca eu e você numa situação dessa, eu e você ficamos igual um peixe fora d'água, nos debatendo, porque eu e você queremos sair dessa situação o mais rápido possível. E Tiago, ele vem dizer para mim e para você: calma, se alegre, se regozije. À medida que Deus vai apertando, à medida que Deus vai esquentando o fogo das provações, se alegre, se regozije, né? E nós somos, meus irmãos, chamados a nos alegrar quando isso tudo acontece. Olha que loucura, parece que isso não soa tão bíblico para nós, né? Talvez você está acostumado de ouvir que Deus abençoa, e Deus abençoa, que Deus é um Deus que quer o melhor para você, e Deus quer o melhor para você, que Deus vai te dar coisas, e talvez Deus pode te dar muitas coisas, mas o fato é que a finalidade principal de Deus pisou na terra, não foi para fazer sua vida melhor. Deus, ele não saiu da sua glória, da sua majestade, para fazer sua vida mais confortável. Ele veio para te salvar. Ele veio para te tirar do império das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor. Talvez a sua vida vai ser desde o momento que você nasceu até o dia que você vai morrer, de dor e sofrimento. Talvez a sua vida vai ser essa vida que ninguém quer. Talvez você vive perto de pessoas que a vida é uma maravilha, são crentes, tementes a Deus, não falta muita coisa, tem saúde, e às vezes você fica como o salmista no Salmo 73, Senhor, eu invejei, porque só aqui que sofre e lá nada. E Tiago está querendo mostrar para mim e para você que Deus, ele quer que nós nos alegremos nas provações. Você irá sofrer, talvez por um pouco tempo, talvez pela vida toda, mas se alegre, porque Deus quer te provar, Deus quer fortalecer a sua fé, Deus quer fazer com que você persevere até o final. Por isso que o Evangelho, meus irmãos, ele não pode ser ensinado de maneira leviana. O Evangelho tem que ser a verdade de Deus para mim e para você, porque quando você crê em Cristo, quando você converte ao Evangelho de Cristo, eu tenho que dizer para você, a sua vida agora pode ser que piore, porque você agora se levantou contra o inferno, você que estava do lado de lá, você que era o filho da desobediência, você que estava cheio de amigos mundanos, você era um mundano, você era um ímpio, e agora você vem para o lado de cá, você agora resolve receber a Cristo como seu Salvador, e talvez a sua vida vai começar a não ser tão fácil como você pensa que seria. E Tiago quer nos encorajar, meus irmãos. Se alegre no sofrimento. Aquela famosa frase, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Parece que é isso que Tiago está querendo mostrar para nós. Mas a gente viu semana passada, nós somos filhos e Deus, ele quer nos conformar, Deus quer nos treinar, Deus quer nos moldar, Deus quer fazer eu e você crentes melhores. Por isso que o fogo, ele tem que nos purificar como purifica o ouro. E a intenção de Deus é nos melhorar, como pai, como marido, como crente, como mãe, como filho. Deus quer, meus irmãos, melhorar o nosso quilate. Por isso que eu e você iremos passar por provações. Se alegre na provação. Como eu disse semana passada. Então quando alguém morre eu tenho que me alegrar? Não. Quando eu perco o emprego eu tenho que me alegrar? Não, é isso que Tiago está dizendo. Ele está dizendo para mim e para você que o resultado que vai ser gerado na minha vida e na sua, quando nós somos aperfeiçoados, provados e passamos por isso, o resultado é que nós devemos nos alegrar. A ideia de Hebreus, quando Jesus olha para a cruz e ele olha para o resultado que a morte, o sofrimento e a dor que ele iria passar, iria causar em nós, a salvação. Então ele passa por toda a dor, sofrimento e ele se alegra.
não no sofrimento, mas no resultado que o sofrimento causou, que foi a minha salvação, a sua salvação. Cristo sofreu e Ele se alegrou, porque nós hoje estamos aqui. Então, meus irmãos, o pastor da igreja de Jerusalém, Tiago, irmão do Senhor, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve isso aqui para nós. E ele sabia, meus irmãos, que o sofrimento nos transforma e nos complementa. O sofrimento, ele nos santifica e ele prepara a mim e a você para encontrarmos com Deus. Por isso que aquele versículo que todos nós gostamos, Romanos 8, 28 e 29, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí a gente para. Mas a sequência é, porque Deus está nos conformando à imagem de Cristo. O padrão é Cristo, o modelo é Cristo. Então Deus vai continuar me aperfeiçoando, te aperfeiçoando, e talvez, na maioria das vezes, pela dor, pelo sofrimento. E se alegre, porque eu e você estamos sendo lavados. Deus está tirando a lama do pecado. Deus nos resgatou do chiqueiro. Agora Deus tira a lama que está em nós. É o processo de santificação, para que eu e você um dia encontremos com o Supremo Pastor. No verso 12, lá na frente, nós iremos passar por ele. Tiago, ele vai dizer assim, ó, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Meus irmãos, se alegre. Aqueles que se perseverarem até o fim, esses é que serão salvos, esses que receberão a coroa da vida. Não desista. A fé, meus irmãos, que persevera, receberá a vida. Mas para que possamos perseverar em meio a tudo isso, em meio aos dilemas e às intempéries da vida, em meio às dores e os sofrimentos, em meio a tudo isso gera dúvida no nosso coração. Mas Tiago, ele está mostrando para mim e para você, que eu e você precisamos de algo que não está em nós, algo que é fora de nós, e ele aponta para a sabedoria de Deus. Eu e você iremos passar por provações, eu e você iremos sofrer, eu e você iremos passar por maus bocados. Por isso que nós precisamos, necessitamos da sabedoria de Deus. Por isso, meus irmãos, o assunto que prossegue aqui ainda está dentro do tema da perseverança em meio ao sofrimento, em meio à provação. Tiago aqui, ele vai mostrar que as provações, elas exigem sabedoria, e essa sabedoria só vem de Deus, e só recebem essa sabedoria aqueles que pedem com fé. Tem uma condicional. Eu e você precisamos de viver a sabedoria de Deus e não a minha e a sua. T.S. Eliot, que ele ganhou o prêmio de literatura Nobel de 1948. Já naqueles tempos, ele escreveu assim, ó: onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que perdemos nas informações? Nosso mundo mudou, meus irmãos, e o mundo mudou. Em poucos anos, nós, por causa da tecnologia, nós vivemos hoje inundados num oceano de informações. Eu e você carregamos nos nossos bolsos o jornal, a televisão e toda sorte de mídias que nos afogam de informação. Antigamente, você queria um jornal, você tinha que comprar, você queria assistir o jornal, você tinha que sentar na frente da televisão, tudo que você queria, você tinha um exemplar de cada coisa. Hoje não, você, num aparelho de 5, 6 polegadas, você tem um jornal, você tem uma televisão, você tem todo um mundo de informações à sua inteira disposição a todo momento. E é interessante, o livro de Tiago é bem prático, né? Eu estava pensando nisso, talvez a gente consiga indicar toda mensagem um livro, né? Não sei se vocês vão dar conta de ler, mas vão anotando, né? Tem um livro interessante, eu li ele, e chama A Pirâmide da Sabedoria, né? E nesse livro, o seu primeiro capítulo, ele tem o título de Glutonaria da Informação, e ele começa mostrando a quantidade de informações que nós temos em nossos dias.
É muita informação. Para você ter uma ideia, ele vai apontar no seu livro que em 2019, em um único minuto de internet, acontecia a transmissão de 180 milhões de e-mails, 18,1 milhões de mensagens de textos e 4,5 milhões de vídeos visualizados no YouTube. Isso tudo em um único minuto. Ele prossegue dizendo que em 2020 havia mais bytes de dados na internet do que todas as estrelas do universo observáveis. E eles, estudando isso, eles vão dizer que tem algumas estimativas e que sugerem para nós que até 2025, 465 exabytes de dados serão criados cada dia online. Talvez você nunca ouviu essa palavra exabyte, ela é um pouco nova, né? E o que é um exabyte? Para você ter uma noção, um exabyte, ele equivale a 1 bilhão de gigabyte. E eles vão dizer que 5 exabytes equivale a todas as palavras já pronunciadas por toda a humanidade desde o início dos tempos. E eles vão dizer para nós que a quantidade de informação gerada, disponível a mim e a você, até 2025, vão ser de mais de 5 exabytes, 465 exabytes. E ele vai dizer para mim e para você que em 2025, essa quantidade de informação, todas as palavras proferidas pelos homens durante toda a humanidade, em 15 minutos elas estarão disponíveis a mim e a você. É muita informação, meus irmãos, é muita coisa. E a premissa do livro, né, esse autor chama Brett McCracken, a premissa dele é um mundo cada vez mais informado, porém cada vez menos sábio. Muita informação e zero de sabedoria. E você já sabe, informação e sabedoria são duas coisas totalmente opostas. Você ter informação e ter sabedoria não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então ele escreve esse livro, ele é um cristão, para mostrar para mim e para você, para que nós possamos nos alimentar e criar uma dieta saudável, porque a informação está aí, e se nós não nos policiarmos, a gente vai se desgastar, como ele vai dizer. Então ele mostra, meus irmãos, que do mesmo jeito que muita comida faz mal para o corpo, muita informação faz mal para a alma. Talvez aquele dia que você ficou muito tempo na internet e só viu que não presta. E o que eu estou falando que não presta, às vezes são trivialidades. Às vezes você ficou ali no WhatsApp fazendo nada, você ficou no Instagram vendo nada, é aquela coisa, e aquilo te deixa mal. Você só ficou vendo informação e vida dos outros, e às vezes aquilo te deixa mal. A gente já passou por isso. Muita informação, muita visualização traz um peso para nós, adoece a alma. E ele aponta 5 sintomas gerados pelo acúmulo de informação. Quero trazer para vocês a título bem rápido. Primeira coisa que acontece na minha vida e na sua, que é um sintoma desse acúmulo de informação que já temos visto na sociedade, é um número elevado de estresse e ansiedade. A gente já percebeu isso. Jovens de 10 anos, 8 anos estão extremamente estressados. É muita informação. Eles sentam na frente da televisão com o celular na mão e eles escutam música com o YouTube e com o celular. É um negócio que ninguém dá conta. Eles fazem tudo ao mesmo tempo. E isso vai gerando ansiedade. Teve um psicólogo que ele desenvolveu até uma doença que ele descobriu, chama síndrome do pensamento acelerado. É por isso que os meus filhos, e nós também, somos agoniados. Você recebe uma mensagem de WhatsApp, se a pessoa não responder em menos de 35 milésimos de segundo, você apela. Por quê? Porque a informação, ela tem deixado cada vez mais o povo ansioso. Os nossos filhos têm cada vez mais ficado estressados e ansiosos, e está mais difícil de controlar esses meninos, essa juventude, porque eles têm informação à pronta entrega. Eu fazia trabalho e pela graça de Deus, meu avô deu a Barça para nós. Esses meninos não sabem nem o que é a Barça.
E a gente tinha que ir, reunir 10 meninos lá na minha casa, e a gente ia fazer o trabalho tal, e todos os trabalhos eram iguais, porque só tinha a Barça. E todo mundo copiava, e copiava. Hoje, eu estou pregando aqui, alguém está mexendo às vezes no celular, e está vendo se o que eu estou falando é verdade ou é mentira, e ele tem acesso ao grego, ele tem acesso ao hebraico, ele tem acesso a tantas fontes. É um acúmulo de informação. Então, ele vai dizer que um dos problemas que causa esse acúmulo de informação é estresse e ansiedade. Outra é desorientação e fragmentação. Você fica desorientado, você não sabe o que você vê. Aí você pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, aí você vai no jornal aqui, aí você volta, aí você assiste um TikTok, aí você volta, aí você vai para o YouTube, aí você volta, aí você lê, aí você faz. E isso você fica doido. A terceira causa disso tudo, ele vai dizer que é a impotência. Impotência, a ideia, dá para a gente perceber, é tanta informação, tanta coisa que eu e você ficamos sabendo, e você está sabendo de coisa que está acontecendo lá em Jerusalém. Talvez você tenha mais informação de Jerusalém do que alguém que está lá num bunker daquele escondido, com medo de uma bomba, e você está impotente porque você não pode fazer nada. Toda essa tecnologia que trouxe o mundo distante para pertinho de mim, de você, você não pode fazer nada. Isso só gera impotência, estresse, ansiedade. Ele vai dizer assim, que o quarto problema que causa esse acúmulo de informação é a paralisia de decisão e compromisso. Já tem até estudos disso. Paralisia de decisão. Talvez você já experimentou isso, você parou na porta do Netflix, e você fala, o que eu vou assistir? E você fica. É tanta coisa que você fica, às vezes, 40 minutos sem saber o que você vai assistir. Você não sabe decidir. É tanta coisa para fazer, tanta coisa para ler, tanta informação para absorver, é tanta coisa, tanta novidade, e você fica impotente diante dessa situação. E aí você não consegue assumir compromisso com um vídeo, com um filme, com nada, porque é muita coisa, e você fica doido, né? E o quinto, que na minha opinião é o mais perigoso, é o tal da viés da informação que ele vai dizer. E isso aqui para mim é mais perigoso, porque tudo aquilo que você crê, tudo aquilo que você acredita, tem um guru na internet para massagear seu ego e te incentivar naquilo que você pensa. Toda a informação que você crê, que você acredita, tudo aquilo que você acha que é verdade, tem alguém na internet hoje confirmando, assinando embaixo e te ensinando coisa pior ainda. Então, meus irmãos, como nós podemos ver, está cheio de coisa. E ele, encerrando esse capítulo 1 dele, no último tópico do capítulo, o último tópico do capítulo dele chama Os Prazeres do Diabo. E ele vai dizer assim para nós: é fácil imaginar o diabo se deliciando com tudo isso. Tribalismo raivoso, trivialidades viciantes e diversão até a morte. À medida que os homens se tornam mais estressados, entorpecidos, desorientados, distraídos e paralisados pelo excesso impenetrável de informação, o caos reina. E quando o caos reina, o pecado prospera. Meus irmãos, se nós voltarmos a fita no tempo, o caos entrou no mundo por causa da ânsia de informação, por causa da ânsia de conhecimento. Alguém disse para uma mulher lá atrás, será que é isso mesmo? Eu acho que Deus não quer que você conheça, porque quando você fizer, você vai ser conhecedor, você vai ter o conhecimento. Será, meus irmãos, que alguém que inventou a Apple, alguém que desenvolveu o iPhone, talvez aquela imagem da maçã mordida, né? E se você vê, por exemplo, o vídeo do Steve Jobs, quando ele vai lançar o iPhone número 1, meu irmão, é revolucionário. Ele tinha total intenção do que ele queria dizer, do que ele queria fazer, foi planejado. Ele queria que isso tudo que está acontecendo hoje estivesse acontecendo, ele planejou. Meus irmãos,
há uma briga tremenda pelo seu coração. E só existe dois reinos: o reino de Satanás e o reino de Cristo Jesus. Só existe uma informação verdadeira, só existe um Deus verdadeiro. E você, mais cedo do que nunca, tem que decidir qual reino você participa. Porque Tiago está mostrando para mim e para você que o que vai fazer a diferença na tribulação, na provação, não é informação, porque você já recebeu a informação. E eu vou dizer de novo: você irá sofrer. Talvez seu cônjuge irá morrer, talvez você irá perder filho, talvez você irá perder bens, talvez você irá perder a saúde, talvez você vai perder tudo. Mas saber disso não quer dizer nada. Agora, a sabedoria que você precisa, para se você passar por isso, essa sabedoria é externa a mim e a você, ela vem acima do sol, ela vem de Deus. Então ele está dizendo: você precisa dessa sabedoria. Eu e você, meus irmãos, precisamos de sabedoria, nós não precisamos de informação, nós estamos já afogados de tanta informação. É uma informação atrás da outra, é notícia atrás da outra. E você talvez quer saber de tudo e você fica em desespero. Dica do autor do livro Pirâmide da Sabedoria: faça uma dieta de informações. Preste atenção naquilo que você vê, naquilo que você ouve, porque você vai se perder. Isso é perigosíssimo. Sim, a verdadeira sabedoria, meus irmãos, que existe acima do sol, em Deus, nós nunca poderemos perseverar diante da tribulação, porque eu e você iremos passar. Agora, como nós iremos passar, é que está o X da questão. Nós precisamos de sabedoria, como Tiago vai apontar para nós, lá no capítulo 3, ele vai dizer assim, ó: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Porque lá na frente ele vai mostrar para mim e para você que só existe duas sabedorias: a de Deus e a sabedoria terrena, que é demoníaca. Então Tiago, meus irmãos, agora vai mostrar para mim e para você como que nós vamos obter essa sabedoria. Pastor, eu preciso de sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Como obter sabedoria? Tiago, ele começa para nós aqui no verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça a Deus. A fonte, meus irmãos, da sabedoria, o verdadeiro cristão sabe onde encontrar. Se você tem o Espírito Santo, você sabe aonde tem a verdadeira sabedoria. Provérbios 2:6 vai dizer assim, ó: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. A sabedoria vem do Senhor. Como vimos, meus irmãos, nós estamos afogados mediante tanta informação. Contudo, nós ainda vivemos desorientados com os dilemas da vida, porque muitos de nós estamos buscando respostas no lugar errado. E a sabedoria de Deus é o meio pelo qual o crente pode discernir e cumprir a vontade de Deus, meu irmão. A sabedoria de Deus, ela guarda a mim e a você da imoralidade. A sabedoria de Deus, ela guarda a mim e a você de viver uma vida aceitável diante do Senhor. Provérbios vai dizer que encontrar a vida, encontrar a sabedoria é encontrar a vida. Encontrar a sabedoria, encontrar o Senhor é encontrar o favor dEle. Sabedoria é a prática do conhecimento. Conhecimento é uma coisa, você saber usar esse conhecimento é outra coisa. Porque o conhecimento, eu e você, nós adquirimos ele com a informação. Você senta a cadeira, você vai estudar, você vai ler, você vai se informar. Agora a sabedoria, meus irmãos, é a aplicação do conhecimento às demandas ou às circunstâncias da vida. Por isso que você encontra doutores, PhD, pós-doutor do doutor do pós-doutor da galáxia.
Você chega lá, ele está no quarto casamento. Você chega lá, ele tem problema com o filho. Você chega lá, ele tem problemas e problemas, angústias profundas na alma, e todo o seu currículo, toda a parede cheia de quadros, não resolveu nada, porque só obteve conhecimento e não obteve sabedoria, porque a sabedoria, meus irmãos, ela vem de Deus. Então, para o crente, meus irmãos, a sabedoria é praticar em toda e qualquer circunstância aquilo que se conhece de Deus. Sabedoria é você conhecer a Deus, sabedoria é você que conhece a Deus, aplicar o conhecimento que você tem de Deus em meio às circunstâncias da vida. Todo mundo aqui passa por problema de casamento. Se você não passa, me avisa que eu quero lá na sua casa aprender com você. Preciso de ir conversar com você, você me dá uma dica. Agora, meu irmão, quando você chega na casa do ímpio, ele passa pelo mesmo problema que eu e você, só que o resultado e a maneira como nós enfrentamos o mesmo problema no casamento é diferente. Por quê? Porque nós escutamos vozes diferentes. E a gente segue, para a gente não se perder, né? Sabedoria, meus irmãos, é olhar para a vida com os olhos de Deus. Por isso que eu tenho insistido com vocês, aprendam a pensar biblicamente. O que a Bíblia diz sobre isso, o que a Bíblia diz sobre aquilo, o que a Bíblia diz sobre um marido, sobre um esposo, sobre um filho, o que a Bíblia diz sobre negócio, o que a Bíblia diz sobre tudo, a Bíblia tem uma resposta. Então, meus irmãos, Deus, Ele quer te dar sabedoria, para que você enxergue o mundo com os olhos ou os óculos dEle, para que você não viva a sua sabedoria, e sim a sabedoria de Deus. O Salmo 111:10 diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que praticam, o seu louvor permanece para sempre. Temer a Deus, meus irmãos, é conhecer a Deus. E sábio é aquele que pratica esse conhecimento que você conhece de Deus, é aplicar a vontade de Deus, é aplicar o que você sabe de Deus. Agora, se você conhece pouco de Deus, como é que fica na hora da aprovação? Porque a aprovação vai vir, essa não tem como você correr. Como que você vai passar pela aprovação? Como que você vai passar pelo dilema da vida? Como que você vai passar pela morte? Como que você vai passar pela dor? Como que você vai passar pelo sofrimento? Porque a vida vai te golpear, a vida vai te dar um tiro de 12 na cara. E como é que você vai passar? Qual é a perspectiva que você conhece a Deus? Que tanto que você conhece a Deus? Porque a medida de conhecimento que você tem de Deus vai fazer toda a diferença quando você estiver no vale da sombra da morte. E se você for igual ao salmista, você vai poder dizer, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Mas se você não conhece a Deus, não tem cajado que te consola. Por isso que a sabedoria de Deus é você conhecer a Deus e colocar tudo isso em prática. A sabedoria de Deus é a única que pode te salvar em meio às provações da vida, meu irmão. A sabedoria de Deus é a única que pode te levar seguro ao destino das nossas almas. Eu e você iremos sofrer, a vida não vai ser fácil. Só quem tem a sabedoria de Deus, está firme na rocha que é Cristo Jesus, pautado na palavra que Ele deixou para mim e para você, em meio a tudo que pode acontecer na minha vida e na sua, só nós que conhecemos de fato e de verdade Cristo Jesus, podemos ter esperança, certeza, que nós chegaremos bem no destino eterno. Tim Keller morreu esse dia para trás, mas ele deixou um legado para nós. Muita coisa escrita. Então o Tim Keller, ele diz que o que torna as provações da vida e os sofrimentos insuportáveis não é tanto o evento em si, mas o que nós dizemos a nós mesmos sobre esses eventos, a forma como nós interpretamos os eventos, as lentes com as quais nós enxergamos o evento. O problema não é o evento, o problema não é o que você vai passar, o problema é o que você vai olhar para a situação, como é que você enxerga a situação, o que você pensa da situação. Ou seja, ele vai continuar. O que determinará se nós conseguirmos enfrentar a provação com equilíbrio e se nós crescemos com ela sem nos desesperarmos e nos destruirmos, não é o tamanho da provação,
mas o tipo da sabedoria com a qual eu e você encaramos a situação. Qual arma que você tem? Porque você não é louco de entrar no meio de uma guerra com estilingue, né? Você não tem coragem de pegar um avião aqui e ir lá para Jerusalém com estilingue. Você tem? Você não tem. Só que às vezes a cegueira, ela nos deixa cego. Ó, redundância. E eu e você iremos passar por problemas em todas as áreas da vida. Porque quando nós não tínhamos filhos, nós éramos especialistas em ser pais. Como eu era bom pai? Quando nasceu o primeiro, eu descobri que estava errado. Como eu era um bom marido, até casar. Depois que eu casei, eu falei, opa! Porque às vezes, meus irmãos, a perspectiva que a gente tem da vida é totalmente oposta. E a gente não tem conhecimento do fato. A gente acha que casar, a gente acha que ter filho, a gente acha que viver a vida, a gente acha que vai tirar de letra e nem sempre é assim. Então, aquilo que você leva para dentro da situação, aquilo que você pensa da situação, vai fazer total diferença. Porque quando eu e você passarmos por problema no casamento, a sua cosmovisão, aquilo que você pensa do casamento, vai direcionar como é que vai sair. Se você pensa biblicamente, a solução, Cristo, Jesus, restauração, perdão. Se a solução é diabólica do mundo, vamos para o segundo casamento, que eu sou obrigado a ser feliz. Eu não tenho que aguentar esse traste, essa embira, né? E aí, às vezes tem gente aí que quer bater a Gretchen, né? Ir para o 18. Por quê? Porque dentro da provação, dentro do problema, o que você acha, não é o que Deus acha, é o que os homens acham, é o que o mundo acha, é o que o diabo pensa, né? Então, meus irmãos, Paulo, ele estava enfrentando esse problema quando ele escreve para a igreja de Colossos. E ele está querendo alertar os irmãos de Colossos e a mim e a você, quanto àquilo que nós estamos escutando, as informações que nós estamos recebendo. Olha o que Paulo vai dizer lá em Colossenses 2,8. Cuidado, ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo está falando para a igreja assim, cuidado. Tem muita gente falando, tem homens se levantando, tem filosofias que nascem no trono do inferno. Não escutem essas coisas, cuidado, cuidado. Estão seguindo doutrinas de demônios, estão seguindo os homens e não a Cristo. Paulo está lá, cuidado. Depois você lê a carta de Colossenses com essa ideia em mente, você vai perceber muita coisa. Paulo está alertando. Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com quem você escuta, cuidado com quem você conversa, com quem você conversa. Eu e você, meus irmãos, nós não estamos preparados para ler tudo que está disponível, para ouvir tudo que tem disponível. Eu e você não temos maturidade. Não é qualquer pastor que você pode escutar. Se você não tiver uma fé firme, madura, dependendo do pastor que você te escutar, você nunca mais entra dentro de uma igreja. E é um pastor. Cuidado com quem vocês estão ouvindo. Cuidado com os coaches que vocês estão ouvindo. Esses coaches, eu acho que essa reunião primeira aconteceu lá no inferno. Vamos fazer um negócio chique para a igreja. Vamos mandar coach. E os coaches, quando virou pastor, tem acabado com a igreja. Doutrina de homens, humanismo puro. Você é a solução, você vai ser feliz. Não é o nosso assunto, mas chega a me dar nos nervos. Não escutem qualquer coisa, meus irmãos. A verdade está em Deus e não nas filosofias humanas. Por isso que o Tiago, o nosso irmão aqui, ele está apontando que a sabedoria verdadeira é a sabedoria de Deus. E ele está mostrando aqui, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e serás concedido. A provação é para que eu e você cresçamos em fé e perseverança. Contudo, quando eu e você estamos passando pelo aquele perrengue,
E na hora que eu e você estamos dentro do problema, dentro do furacão, aí a gente percebe que nos falta essa sabedoria. É assim comigo, é assim com você. Mas Tiago, ele mostra que Deus, ele faz, que Deus, ele dá. Tiago está falando assim, peça ao Senhor que Ele dá, ore ao Senhor. É um jeito chique que ele falou para você orar, tá? Ele não falou em oração, mas tem jeito de pedir alguma coisa para Deus sem orar? Tem? Apesar que tem gente que gosta de pedir para os outros orar, né? Crente 6 horas. Você é sacerdote real, tá? Não precisa de ninguém orar por você, no sentido que, tá? Vou colocar um parênteses aqui, porque senão o pessoal vai achar que eu estou contra quem ora. Você tem acesso exclusivo, direto ao trono de Deus. Você é sacerdote real. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Em Cristo Jesus você tem direto ligação com o trono de Deus. Não precisa de ficar pedindo ninguém para orar por você, tá? O sacerdócio foi eliminado com Jesus. O templo foi destruído. Você pode pedir direto para Jesus. Você tem acesso. Tem muita gente que não conhece a Deus. Porque, você que tem intimidade com Deus, ora por mim. Jeremias, quando ele estava orando pelo aquele povo pecador, Deus falou assim para Jeremias, para de orar por esse povo, eles são ímpios, eles são pecaminosos, eu não vou escutar a sua oração, para. Deus não escuta a oração de ímpio, meu irmão, põe isso na sua cabeça. Não perca seu tempo orando para quem não tem e não quer compromisso com Deus, não perca seu tempo. Perca seu tempo com alguém que quer ter compromisso, alguém que está em dificuldade, alguém que anseia por Cristo, alguém que aceita o Evangelho, alguém que ouve uma pregação, alguém que está ansioso para ser ajudado, para ser amparado. Mas para aqueles que na hora da dificuldade ficam ligando e pedindo e ora por mim, meu irmão, corre, perde tempo não. Jesus falou assim, não joga pérola aos porcos não dá coisas santas para os cães não. Gente que já viveu dentro do Evangelho, gente que já conhece o Evangelho e agora quer viver uma vida de qualquer jeito e quer que, vocês orem por mim lá. Não, para com isso. A gente tem que amadurecer. Então, meus irmãos, Tiago, ele vai dizer, você precisa de sabedoria? Peça a Deus. A NVT, ela amplia o nosso entendimento sobre esse Deus que dá sabedoria. Ela vai dizer assim, se algum de vocês precisa de sabedoria, peça a Deus, peça ao nosso Deus generoso. Ele vai dizer, Deus é generoso e receberá. Ele não o repreende, Ele não os repreenderá por pedirem. Talvez a imagem que você tem de Deus, meus irmãos, é totalmente errada. Deus, Ele é generoso, Deus, Ele é amoroso. A ideia aqui é que Deus, ao receber o nosso pedido por sabedoria, Ele não joga na nossa cara. Vou ilustrar para você entender. Porque eu e você precisamos de sabedoria na aflição. Às vezes, no meio da aflição, a gente não sabe o que faz. E muitas vezes eu e você erramos, agimos de maneira que desagrada a Deus. Nós vimos isso de manhã, né? As reações pecaminosas, os espinhos da vida. E aí nós nos voltamos para Deus e fala, Deus, eu preciso de sabedoria, eu não sei como que eu tenho que agir aqui. E aí Tiago está dizendo assim, esse Deus, Ele é generoso, Ele é amoroso, Ele dá sabedoria, Ele nada lhe impropera. O que ele está querendo dizer aqui? Ele não vai jogar na sua cara, igual quando você vai pedir dinheiro emprestado para alguém, e a pessoa te empresta, aí passa um tempo, você precisa de dinheiro de novo, aí você fala, rapaz, estou precisando de dinheiro. Você fala assim, tem que aprender a administrar, você está gastando tudo errado. Você está doido? Vou te emprestar dessa vez, mas você tem que fazer isso e isso, vou te cobrar um juro maior. Tiago está mostrando que Deus não é assim não. Você deu essa cabeçada, você agiu com falta de sabedoria, mas você precisa de mais sabedoria, chega diante de Deus, e Deus, Ele não joga na cara, Ele é generoso, Ele vai te dar sabedoria, Ele não impropera, Ele não joga na cara, Ele é bondoso, Ele é gracioso, Ele é amoroso, Ele vai te dar, de bom grado, com o coração alegre e aberto para te dar sabedoria. Quando eu e você pedimos sabedoria, Deus não age como nós agimos, não é barganha, não é nada que você faça. Deus é amoroso, meus irmãos, Deus Ele é diferente, Ele nos dá.
Foi por isso que Davi, quando ele orou, ele diz assim, foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Meu irmão, na fornalha eu e você ficamos mais crente, não fica? Quando a gente está passando por problema, a gente fica mais crente. Quando você passa por perrengue de morte, por exemplo, um acidente, uma doença que o médico falou agora, rapaz, não tem nada melhor para o crente desviado. Ele vem para a igreja, ele fica doido, a antena dele tem que acertar a vida com Deus. Então, é assim que funciona. Porque a gente é sem vergonha. A gente não aprende. Por isso que Deus corrige, e corrige, e corrige, e vai continuar te corrigindo, me corrigindo, até a volta de Cristo Jesus, porque a promessa é que aquele que começou a boa obra, ele vai completar até o dia de Cristo. Fica tranquilo, Deus vai tirar a lama minha e sua com escova, às vezes escova de aço, para que eu e você possamos orar e falar: Deus, eu te conhecia só de te ouvir, agora os meus olhos te contemplam. Que experiência, doeu, mas foi maravilhoso. Eu agora conheço mais do Senhor. Em oração, meus irmãos, peça sabedoria, peça. A palavra aqui, o pedir aqui, é requerir, solicitar. Tiago, ele entendia, ele sabia o Antigo Testamento, ele tinha em mente talvez o Salmo 66, 20, bendito seja Deus que não rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Meus irmãos, você tem que melhorar o conhecimento que você tem de Deus. Esse Deus, ele é amoroso, ele é infinito, ele quer te derramar bênçãos de sabedoria, ele quer te dar toda a sabedoria disponível para mim e para você. Tiago, ele mostrou que a provação é para produzir em nós um coração perseverante, essa fé robusta, e em meio às provações nós só podemos ser aprovados quando estamos usando a sabedoria de Deus. Na provação, você só é aprovado quando você está municiado da sabedoria de Deus. E essa sabedoria está disponível para todos quanto pedem em oração. Contudo, porém, entretanto, todavia, tem uma condicional. Tiago, ele aponta que Deus, ele só atende quem chega dele diante com a motivação correta. Deus dá, Deus é bom, Deus é amoroso, mas Ele não dá para qualquer um, Ele não dá para quem chega de qualquer jeito. Por isso que Ele vai dizer nos versos 6 a 8, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Meus irmãos, Deus dá liberalmente a todos que pedem. Jesus disse isso. A gente falou semana passada, a carta de Tiago está recheada dos ensinos de Jesus, do Sermão do Monte. Aqui faz referência ao Sermão do Monte. Jesus diz em Mateus 7,7, peçam e lhes será dado, busquem e vocês vão encontrar, batam e lhes será aberto. Tiago, meus irmãos, ele vivia o que ele ensinava. Eu disse para vocês, ele era conhecido como o homem dos joelhos de camelo. O joelho de Tiago era grosso, era áspero, porque ele era um homem que vivia de joelho, vivia na oração, ele sabia aquilo que ele estava falando, ele vivia aquilo que ele está ensinando, ele orava, e ele era sábio, porque ele sabia com quem ele estava lidando, ele conhecia o Deus que ele estava servindo, meus irmãos, ele continha oração. Se chegue diante de Deus, meus irmãos, mas não se chegue de qualquer jeito. Salomão disse isso para nós. Quando você entrares na presença de Deus, presta atenção, não se chegue de qualquer jeito. Presta atenção no que você vai dizer diante de Deus. Presta atenção no seu coração diante de Deus. Eu e você devemos nos chegar diante de Deus com a motivação correta. Tiago, ele vai dizer para nós no capítulo 4, vocês não têm porque vocês não pedem. E quando vocês pedem só para usar por benefício de vocês. Vocês só pedem, quando pedem, é só para esbanjar nos seus próprios prazeres. Douglas Moo, ele vai dizer assim, nosso pedido tem de coincidir com a maneira com que Deus dá.
Ele dá com sinceridade de intenção. Temos que pedir com sinceridade de intenção. Peça sabedoria para glorificar a Deus em meio às provações. Deus não atende oração em nenhum aspecto, em nenhum sentido, daquelas pessoas que querem só benefícios próprios e que Deus não vai ser glorificado. A motivação tem que estar correta. O problema é que a sua vontade está oposta à vontade de Deus. Talvez é por isso que você tanto ora e não recebe nada. É porque a sua vontade vai na contramão de Deus. E Deus não responde porque Ele é mau. Ele não responde porque Ele é amoroso. E se Ele desse aquilo que você pedia, talvez você morreria. Motivação correta diante de Deus. Deus nos garante que orarmos por sabedoria, com intenção de viver para a sua glória, meus irmãos, nós iremos receber. Você está durante a provação, durante a aflição, durante o sofrimento, Senhor, eu preciso de sabedoria, eu preciso de glorificar o Senhor em meio a esse problema no meu casamento, esse problema nas finanças, esse problema com meus filhos, esse problema na igreja, esse problema com a minha sogra, esse problema com todo tipo de problema. Preciso de sabedoria do Senhor para me lidar com essa situação, para que o Senhor seja glorificado. Essa é a motivação correta. Essa é a oração que Deus responde, meu irmão. Tiago, ele mostra que a dúvida é um reflexo de uma mente dividida. E a palavra aqui no grego, ela significa isso, duas mentes. E a intenção de Tiago é isso que eu falei, não é dizer que Deus não responde uma oração com dúvida em receber, porque eu e você somos pecaminosos. A dúvida ainda é uma condição da nossa natureza caída. Eu e você, vira e mexe, duvida. Abraão, quando o anjo fala para ele, você terá, ele, que isso? Sara lá na barraca, ela ri. A questão aqui, meu irmão, não é a dúvida em si, porque dúvida faz parte da nossa natureza caída. Muitas vezes nós iremos, num certo aspecto, duvidar. Mas Deus, Ele não atende quem não tem uma vida consistente com a sua fé. Deus, Ele não atende quem não tem integridade espiritual. Por isso que a imagem que Tiago coloca aqui é o da onda do mar. Não pensa você que vive como a onda do mar, de um lado para o outro, você vai receber alguma coisa de Deus, porque você não vai. Você não vai. Porque a onda do mar, ela é inconsistente. Na mesma hora que a onda do mar está aqui, ela não está mais. Para onde ela vai, ela volta e etc. Não tem como você saber que lugar que está a onda do mar. A dúvida que Tiago aqui, meus irmãos, está se referindo é uma atitude de coração e mente dividida. As pessoas que não recebem nada de Deus, que não recebem a sabedoria de Deus, que não recebem a atenção de Deus, são aquelas pessoas que têm a mente e o coração dividido. Hoje eles são crentes, domingo, sai daqui arrebentando com tudo. Amanhã eles são mundanos, esqueceu quem Deus é, zero compromisso com Jesus, zero compromisso com o Evangelho. É o coração e a mente que querem Deus num dia e no outro querem o mundo. Gente ouvintes da palavra no culto, mas durante a semana dão ouvido às filosofias do mundo. Gente que não usa a sabedoria de Deus porque lá no fundo duvida do amor, da sabedoria e do poder de Deus para as provações. Aí você não crê em Deus, aí você tem que dar os seus pulos. Você não crê em Deus, você não confia em Deus, porque Deus não tem poder, né? Ele tem poder para abrir o mar, Ele tem poder para ressuscitar, mas para resolver o seu problema enorme, Ele não tem. Mente dividida, não crê em Cristo. Por isso que eu disse para você, você ama Jesus? Amo, que tanto? A questão não é se você ama Jesus, a questão é como você ama Jesus, que lugar que Ele ocupa na sua vida. Está cheio de gente na igreja, de ânimo dobre, inconstante. É crente? Descrente. Está firme? Está desfirme. Meu irmão, esse aí
recebe nada de Deus não. Esse aí, na hora que passar pela prova, vai sair queimado, vai sair arrebentado, porque o coração dele está distante de Deus. Ele só quer Deus na hora que ele está apertado, só quer Deus na hora que o bicho está pegando. Ele só precisa de Deus quando o trem está feio para o lado dele, porque a hora que a maré está mansa, aí ele pula do barco e vai viver a vida. Ânimo dobre. Deus condena essas coisas, meus irmãos. Gente assim é instável em tudo que faz, muda de opinião toda hora. Gente que comporta-se de acordo com a conveniência. Se eu estou no meio do povo mundano, eu vou ficar aqui, ó. Eu estou no meio do ambiente da igreja, opa, parece que você tem uma chave, e o ambiente, ele governa a sua postura, ele governa o que você fala, ele governa o que você conversa. Isso é gente de ânimo dobre, gente inconstante, gente com a mente dividida, com o coração dividido, não tem nada de Cristo em você. O seu coração é enganoso e talvez você ache que você está muito bem com Deus e não está. Você nunca foi salvo. Porque quando a gente olha para a vida, parece que está faltando alguma coisa. Gente assim não recebe a sabedoria de Deus, porque vive à mercê da sua própria sabedoria. Vive do jeito que quer, na hora que quer. E gente, meus irmãos, que vive assim, com essa vida descompromissada, gente que tem o cristianismo do cavalo paraguaio, só tem arrancada, você olha, vai, não vai. Gente assim, meus irmãos, só recebe duas coisas. O resultado é só duas coisas quando ele ora: é fracasso, porque Deus não atende. E o segundo é inconstância espiritual, porque ele só está bem quando as coisas estão bem para ele, porque o dia que Deus aperta, ele pula fora do barco. É gente que fica igual o povo lá de Efésios 4, qualquer vento de doutrina ele leva. Aí por isso que Paulo fala assim: vocês são menino, qualquer um que chega ganha vocês na conversa, no papo. Vocês não conhecem a Deus, vocês não conhecem o Deus que vocês servem. Por isso que Tiago vai dizer isso lá na frente: vocês creem em Deus? Até o diabo, ele crê e teme. O diabo é melhor do que você, ele tem mais temor de Deus do que você. Ele sabe o que aconteceu com ele, quando ele tentou testar o sistema. Agora nós não, meus irmãos. A gente vive uma vida, estou no mundo, estou na igreja, não assumo compromisso com a igreja, não assumo compromisso no ministério. Deus te deu dons, Deus te deu habilidade, e você só usa para você. Meu irmão, Deus vai te pegar. Eu tenho orado por isso. Então não estranhe se uma hora Deus te pegar na curva. Eu tenho orado por isso, para Deus passar um fogo aqui em nós, para a gente se aperfeiçoar, para a gente ficar crente granfino. A gente precisa de crescer, a gente tem que largar de ser menino, esses crentes fracos. Aquele vídeo que eu coloquei no grupo da igreja, eu chorei com aquele negócio, eu fiquei envergonhado, quando ele fala assim, o dono do inferno ri na sua cara, e ri, crente igual nós aqui, meu irmão, não ofende o mundo espiritual maligno não. Gente assim de ânimo dobre, não, meu irmão, está errado. Larga de ser inconstante, assuma um compromisso com Deus, assuma um compromisso de verdade. Senhor, eu vou te servir, a partir de hoje é meu compromisso. Primeira coisa que você vai fazer, assuma um compromisso com a igreja, não falta mais culto. Assuma um compromisso de ler a Bíblia e de orar todo dia. Peça sabedoria que Deus dá, assuma um compromisso, meu irmão. A salvação é de graça, nada que você vai fazer vai garantir salvação para você ou para qualquer outra pessoa. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Deus salva quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Agora, o processo de santificação, meu irmão, Hebreus vai dizer assim, que na luta contra o pecado você não resistiu até o sangue, você não lutou
até sangrar contra o pecado, não. Você não resistiu. A gente tem que olhar para o nosso cristianismo e ficar envergonhado. Aquilo que eu falei de manhã, vamos falar diretamente, ou constantemente. Aquilo tem que gerar em nós uma insatisfação santa com a vida que a gente tem. A minha vida de oração tem que gerar insatisfação. A quantidade que eu leio a Bíblia tem que gerar insatisfação. Será que Deus vai precisar de colocar uma bomba aqui no Brasil? Uma invasão aqui? Começar a morrer gente? Para eu e você acreditar que o bicho está pegando, que a vida é coisa séria e que Deus não está brincando? Tiago, meus irmãos, aqui, ele quer combater essa esquizofrenia espiritual que o mundo tem vivido. Porque muitos dizem pertencer a Deus, mas a sua falta de ação, né, a sua fala e as suas ações contradizem as declarações de que você pertence a Deus. É aquilo que eu já disse, né? A verdade que você fala com a boca, quando a gente olha para a vida, não combina. Você fala uma coisa e vive outra. Vive essa esquizofrenia espiritual. Assim Deus não ouve oração não, meu irmão. Tome cuidado. No mundo cheio de informação ao qual nós estamos vivendo, preste atenção naquilo que você tem ouvido. Ouça a palavra de Deus, cante a palavra de Deus, ore a palavra de Deus. Se inunde da palavra de Deus. E eu repito mais uma vez o que Paulo vai dizer. Disse aos Colossenses: tenham cuidado, para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. A solução para a sabedoria é Cristo Jesus. O profeta Isaías profetizou, e ele disse que do tronco de Jessé sairia um rebento, e das suas raízes sairia um renovo. Cristo Jesus é o rebento, Cristo Jesus é o renovo. Ele disse que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Se volte a Cristo Jesus, meus irmãos. Se arrependa. Para de ser inconstante. Para de duvidar. Deus tem nos alertado, Deus tem falado conosco. A minha oração é para que a tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento, ela possa ser gerada na nossa vida. Avivamento é a volta às Escrituras, avivamento é uma volta à oração, avivamento é arrependimento, avivamento é conversão. Peça para que Deus coloque insatisfação no seu coração pela vida que você tem vivido. Se volte para Cristo. E Cristo, meus irmãos, Ele se tornou para nós da parte de Deus a sabedoria, a justiça, santificação e redenção. Para que todo aquele que se gloriar, glorie-se em conhecer a Cristo Jesus. Essa é a finalidade da minha vida e da sua, glorificar a Deus. Amém?